Para com isso. Um bocado de crente mimado. E Deus está precisando de intimidade. Intimidade para viver, para fazer a diferença. Um bocado de mimimi, de tantas coisas. Para com isso. Para de viver a experiência dos outros e conhece a Deus. Porque quem conhece não pratica tais coisas. Deus está querendo intimidade. E quem tem intimidade com Ele é diferente. Está dizendo que está igual os discípulos. O discípulo está todos os momentos com Jesus. Comia com Jesus, ouvia sermões de Jesus. Mas um certo dia o discípulo entra no barco e o barco se afasta da margem. E de repente sobreveio uma tempestade sobre aquele barco. E os discípulos começam a se apavorar. E daqui a pouco vem Jesus por cima das águas. E aí, não sabe o que acontece? O discípulo não tinha intimidade. Andava com Jesus, comia com Jesus, falava de Jesus, mas não conhecia Jesus. Porque ficaram aterrorizados. E em outras versões, em outros textos, alguém disse: é um fantasma. Olha, está na igreja dizendo que é Jesus, que fala com Jesus, e daqui a pouco não conhece Jesus, as atitudes de Jesus. E Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Tem que conhecer a Deus. Quem conhece a Deus não abandona Ele. Eu lembro nossa irmã que quinta-feira falou: irmãos, a Bíblia diz que uma série de pessoas seguiam a Jesus pelo que Ele fazia. Mas quem conhece a Jesus não segue a Ele pelo que Ele faz, segue a Ele pelo que Ele é. Não depende de milagre, irmão José, para servir a Ele porque Ele conhece. Ele está me passando pela prova, mas está doendo, mas eu conheço, eu sei a quem eu sirvo. Em capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus está acompanhado de uma multidão. E Jesus reparte pão, peixe e dá aquele povo para comer. E a Bíblia diz que em um certo momento alguém começou a dizer: o discurso dele é muito duro. E começou a deixar Jesus de lado e a sair. Jesus chega para os seus discípulos e pergunta: e vós? Também não vão seguir ele não? Aí Pedro, irmão, toma a palavra e diz: Senhor, para onde iremos nós, Pai, se só tu tem palavra de vida eterna? Aí para onde? Por que está tomando atitudes diferentes? Eu quero que você me ouça, para você entender que ser crente não é só sentar neste crente, é ter relacionamento com Deus. Ou tem relacionamento, ou tem intimidade, ou nada e morre na praia. Precisa ter intimidade com quem tu serve. Eu moro com minha esposa, moro com Teca. Se eu não tiver intimidade com ela, se eu não tiver um bom relacionamento com ela, então vou me separar. Não adianta eu conviver com ela. Tem que ter intimidade com Deus. Canta sobre Deus, prega sobre Deus, ora com Deus, mas não conhece. A Bíblia diz o seguinte. Aí você pode até me perguntar esta noite: para que ter intimidade com Deus? Para fazer diferença. A Bíblia diz, irmãos, que no capítulo de número 3
do livro de Daniel. Tem 3 jovens ali em Babilônia que conheciam a Deus. Não de ouvir falar, não que alguém falava de Deus, não, ele sabia quem era Deus. Ele conhecia Deus, ele tinha intimidade com Deus. E um certo dia um rei muito ousado levanta uma estátua de ouro. E pensou que todo mundo que estava ali tinha ouvido falar de Deus, mas não conhecia. Mas tinha 3 jovens que ouvia falar, que conhecia e tinha intimidade. Amém. E a Bíblia diz que um certo dia o rei faz uma estátua de ouro e pede para que todos, quando tocar a trombeta, quando soar as bocinas, todos se prostrassem diante da sua estátua. E a Bíblia diz, irmãos, que 3 homens, Alessadraque, Mesaque, Abednego, Misael, Azarias, Ananias, estavam ali naquela província, e quando ouve aquilo, diz: não, nós não vamos se prostrar, porque eu conheço Deus, eu sei a que eu sirvo. E ali alguém ouve e diz: olha, rei, é o seguinte, aí entre todas as províncias aí, tem 3 camaradas ali que diz que não se prostra diante da tua estátua. E o rei chega para ele e manda, chama os 3 aí. E a Bíblia diz, irmãos, que chegam aqueles 3 jovens e o rei pergunta: vocês não vão se prostrar diante da minha estátua? Ele diz: não iremos se prostrar diante da estátua. Ele disse: olha, pois fique sabendo que aquele que não se prostrar diante dessa estátua aqui vai ser lançado em uma fornalha aquecido 7 vezes mais. Ele diz: olha aí, é o seguinte, nós não nos prostraremos diante da tua estátua. E fique sabendo uma coisa, olha quem tem intimidade. E fica sabendo de uma coisa, ainda que o Senhor não me livre dessa fornalha, eu não me prostrarei diante da tua estátua. Ainda que ele não me livre, eu não vou me prostrar. Irmão, esta semana, irmão, eu estava ouvindo uma cena desta que a Record gravou, e quando aqueles 3 jovens, aqueles que o levavam, chegou ali, disse que aquele fogo lambeu, matou aqueles homens. E a Bíblia diz, irmãos, que aqueles 3 jovens estão dentro da fornalha. Irmão, não era uma fornalha qualquer, não, era uma fornalha aquecida 7 vezes mais. Se uma vez já era aquele 7 vezes mais, nenhum ser humano conseguia sobreviver dentro da fornalha. Mas não tinha alguém ali que tinha intimidade, tinha alguém ali que conhecia Deus, que não era de ouvir falar, eles conheciam Deus. Amém. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele rei, de repente ele está ali e vai se levantar para visualizar, e ele diz: vem cá, nós não lançamos ali, foi 3. Foi 3 sim, mas é o seguinte, eu vejo ali 4, e um é semelhante ao Filho do Deus. Tem intimidade, não tem que ter intimidade, porque senão você vai pela fornalha e se queima, irmão. O que é que estamos fazendo na casa de Deus? Sem intimidade não dá. É o que as irmãs, é o que o grupo louvou. Deus não precisa de formalidade, Ele quer intimidade. Intimidade, irmão, é conversar. Ô, irmão, e como é que se adquire essa intimidade, irmão? É orando. Como é que o crente adquire